pela palavra. Presença transformadora é o nosso tema nessa manhã, e está muito alinhado com aquilo que a Marta cantou, essa presença. Nós precisamos estar nesse ambiente da presença de Deus. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor está nesse ambiente, o Senhor está aqui no meio de nós, como o Senhor também está com os nossos irmãos em suas casas, alguns em seus apartamentos, alguns estejam dirigindo um veículo, aqueles que vão ter acesso a essa transmissão na sequência. Nós queremos com temor e tremor, Deus, submeter esse tempo da partilha da palavra ao Senhor, que a Tua palavra nos corrija, que a Tua palavra nos alinhe, que a Tua palavra nos nutra, que a Tua palavra venha fazer com que os nossos corações convirjam para o Senhor, que a Tua palavra, Pai, que é a espada do Espírito, Pai, seja liberada sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Queria ir com você para o livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Presença transformadora. Vamos ler? Depois eu vou explicar um pouquinho a questão do contexto. 1 Reis, você vai acompanhar, nós vamos usar a NVI. 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler 18 versículos, então nos acompanhem. Algumas traduções vão dizer, a fuga de Elias para Horebe. Outros vão dizer, a vingança de Jezabel. Mas tem algo muito importante para nós pensarmos juntos nessa manhã. O texto vai dizer, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o seu mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com os deles, com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longe. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou a noite. O Senhor apareceu a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor para o Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto,
saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, Elias, se sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você conhece a história de Elias? A história começa a partir do capítulo 17, na verdade, e vale a pena você revisitar essa história. Contexto do momento: de repente, há algo acontecendo em Israel. Acabe é o rei de Israel, porém quem manda é Jezabel. E o contexto é o quê? Fome, seca, idolatria, assassinato dos profetas. Há uma campanha para calar a voz dos profetas. Há uma campanha de extermínio dos representantes de Deus. Está no capítulo 18. Extermina os profetas do Senhor. Há um tempo de apostasia, o mal reinando em Israel pela omissão e indiferença de um homem. Isso diz muito para nós, homens de Deus. O rei Acabe se distanciou de Deus. Altares a Baal e Azaré, que de alguma maneira essas divindades eram adoradas através de abusos sexuais, sacrifícios de vidas infantis. O reino de Israel foi tomado pelo assalto, foi tomado de assalto pelo mal. Versículo 20 do capítulo 18, só citando, Elias, quando está reparando o altar, ele vai dizer: até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? O Senhor está dizendo algo para nós nessa manhã: até quando, meu povo, vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão estar oscilando? É necessário posicionamento. Um povo que estava apático. Isso é um recorte dos nossos dias. Apatia, distração, indiferença, apostasia. Versículo 30 do capítulo 18, Elias reparou o altar, 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Pergunta: nesse tempo de ídolos, de idolatria em Israel, mas porque ídolos, eles se renovam, eles se atualizam, a quem, amado, temos devotado a nossa vida? A quem estamos entregando o nosso tempo? A quem estamos entregando a nossa energia? A quem estamos dando a nossa atenção? Porque toda divindade requer devoção, entrega. A quem ou a que você doa sua energia, seu tempo e vida? Porque ídolos nos matam. Sempre foi assim. Toda divindade, ao longo da história, exigiu sacrifícios. Vidas eram ceifadas. Lembra do Egito? Quando Moisés aparece diante de Faraó e diz: deixa o meu povo ir ao deserto para celebrar uma festa ao Senhor. Faraó aumenta a carga de trabalho. Tem muita coisa nesse texto. Deuses se atualizam. No Egito era o trabalho,
a devoção a Faraó, uma divindade. E os nossos dias, deuses se atualizam, a performance, a entrega, o sucesso, o dinheiro, os bens, e a nossa geração que infelizmente, falando da igreja do Senhor inclusive, está viciada no entretenimento. E o teu altar, e o meu altar, e o nosso altar, quinta-feira falamos sobre isso aqui, nosso altar da nossa casa, dos nossos filhos, o ambiente onde, porque altar é relacionamento, estou falando de um relacionamento transformador, altar é sinônimo de relacionamento, é assim que no Velho Testamento acontecia, havia um altar, uma relação, por isso que houve a necessidade de um reparar de altar. Altar é relacionamento, o Evangelho é relacionamento, o Evangelho não é uma religião. Cristianismo é igual a todos os ismos, hinduísmo, budismo, espiritismo, religião. O Evangelho é um relacionamento, Jesus expressa isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai se relacionar com Deus, com Abba, se não for através de uma relação comigo. Elias, o seu nome comunica muito, o Senhor é Deus, Elias é a voz de Deus na sua geração, ele profetiza durante 6 anos, ele faz um estrago em Israel, porém esse mesmo homem de Deus se abate, esse homem de Deus ele fica coagido, nós vamos ver isso na maneira que eu vou construir aqui a nossa devocional. Elias é o Senhor é Deus. Eu li uma frase essa semana, enquanto estava orando, e essa semana eu estive orando por esse tempo, por essa palavra, colocando as nossas vidas, e li algo maravilhoso. Os deuses lutam entre si, Deus não luta, Ele afirma a sua soberania, eu sou. Os deuses lutam entre si. Lembra de Éfeso, de Atenas, Paulo, ao Deus desconhecido que vocês não conhecem. Os deuses lutam entre si. Deus não luta, Ele afirma a sua soberania. Uma presença transformadora é o tema nosso nessa manhã. Por que necessitamos dela, Aquiles? Por que eu necessito dessa presença que me transforma, que mexe comigo, dessa estufa, que de alguma maneira vai me mudando, que vai me tornando semelhante a Jesus? Por que, Aquiles, que eu preciso estar inserido no corpo de Cristo? Porque a igreja não é um lugar, não é um templo, a igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E fora dela não há transformação, fora dela não há mudança, apesar de tudo como a gente enxerga a igreja, o reino de Deus continua avançando, porque Ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que necessitamos dela? Vou tentar responder com vocês. Por quê? Porque estamos diante de principados. Israel fala de um principado de Jezabel, que era manipulado por Azaré e por Baal, mas nós temos a idolatria do nosso século, principados, potestades, dominadores das regiões celestiais, estou falando de Efésios capítulo 6, vai lá, procura, atuando, gente, em todas as esferas da sociedade, no poder, no quebra-cabeça das nações. Final de Apocalipse foi presa a antiga serpente que enganava as nações. É sobre isso, gente, é sobre isso que nós estamos falando. Engano, mentira, articulações geopolíticas, articulações econômicas, articulação da arte, da cultura, do entretenimento. Deuses querem a nossa devoção. E somos homens e mulheres de Deus, guarda isso, para esse tempo. Nós somos a voz de Deus. A gente é Elias para esses dias.
dias de apostasia, dias de idolatria, dias de esfriamento. Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Somos homens e mulheres de Deus, como Elias, para esse tempo. A carta de Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer, 5, 17 e 18, Tiago 5, 17 e 18, Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, é quando ele entra no cenário, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. O que aprendemos com a vida de Elias e seu relacionamento com Deus? O porquê da necessidade da relação transformadora. A gente precisa dessa relação com Deus. E eu também preciso de homens e mulheres de Deus que caminham com a gente, para que a gente não fique no meio da caminhada, no meio da jornada. O porquê da necessidade da relação transformadora. Relacionamentos transformadores é o nosso tema desse mês de março. Primeiro, está no versículo 3, vai dizer que Elias teve medo e fugiu. O homem de Deus, a voz de Deus, o cara fugiu, o cara teve medo. O mal, amado, primeiro, o mal, diabolos, quer nos matar, quer nos destruir. Guarda isso, primeiro, porquê desse relacionamento, dessa relação transformadora? Primeiro, porque o mal quer nos matar e nos destruir. Jesus vai falar sobre isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de maneira abundante. O inimigo tem as suas táticas, o inimigo tem a sua forma de agir, coação, medo, confusão, caos, intimidando. O inferno é o nosso inimigo. E Elias, olhando para esse verso, Elias teve medo. Elias fugiu. Elias pediu a morte. Tira a minha vida. Esse homem de Deus, um cara que tinha um relacionamento fora do comum, teve medo, fugiu e pediu a morte. Tira a minha vida. É só você olhar os índices de suicídios que não se fala, nesse momento de caos, de medo, de desesperança. Então, primeiro, por que dessa relação transformadora? Porque o mal, não se esqueça disso, estamos em guerra, não baixa a guarda, quer nos destruir. O mal quer nos matar. Segundo, versículo 5, ele está ali, avançando ali no verso 5, Elias teve medo no versículo 3, e de repente ali no versículo 5, depois deitou debaixo da árvore e dormiu. Amado, nós necessitamos descansar, nós necessitamos de descanso, nós necessitamos resgatar algo que é muito importante, olhando na perspectiva judaico-cristã do Shabá, um dia onde paramos de produzir e onde nos alinhamos na nossa identidade de adoradores de Deus, onde servimos a Deus, onde deliberadamente estão com os nossos irmãos para adorar a Deus e lembrar quem nós somos. A necessidade de descansar, Deus descansou, Ele estabeleceu ali, o verso de Deuteronômio, lembra-te, pois, do dia de sábado para o santificar. Quando paramos, quando descansamos, nós estamos santificando o nome de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Amado, a necessidade de pausas, a necessidade de ritmos, disciplinas, a criação é assim, ritmos, disciplinas, a criação fala sobre isso, dia, noite, pausas, um dia para adorá-lo, estar com o povo de Deus, importante nós não deixarmos de estar juntos nesse ambiente. A gente olha o caos da Europa,
A Europa é o berço do cristianismo ocidental, da reforma. A Europa está um caos. A necessidade de missionários na Europa, porque se apostataram, se desviaram de Deus. A América do Norte, que enviou missionários, onde a sua Constituição estava baseada nas Sagradas Escrituras, está indo à bancarrota. Hollywood, as indústrias de entretenimento, trilhões, bilhões são gastos com a indústria da pornografia, da adoração ao sexo. Uma nação que se distanciou de Deus, esqueceu quem ela era. Elias diz para nós, olhando para ele, precisava descansar, depois de um embate sobrenatural com potestades, exaurido depois de um confronto de potestades no Carmelo. Ele está esgotado, ele está exaurido no seu ser. Elias estava emocionalmente esgotado, quando a ameaça é lançada sobre ele, paira no horizonte uma sombra que encobre uma verdade tão óbvia: o poder de Deus é muito maior. Isso faz com que esse homem de Deus oscile em sua fé, esse homem de Deus, deixando o medo tomá-lo de assalto, por impulso, resolve partir uma longa e desnecessária jornada. Elias fala muito para nós nesse tempo. Terceiro, está do versículo 5 a 7, a intervenção de anjos. Com isso eu quero dizer, Deus não abandona seus servos. Seus servos podem estar cansados, exauridos, talvez estejam perdendo a esperança, mas Deus não abandona seus servos. Você lembra de Agar? Junto com o filho, Deus enviou um anjo. Deus não abandona seus servos, amado. Nessa manhã, creia nisso, receba isso. Deus não nos abandona. Se você tem uma aliança com Deus, Deus está aliançado contigo, Ele não te abandonará. E de repente o anjo o tocou, e que nessa manhã você seja tocado pela presença do Senhor. Eu sinto o meu espírito declarar, como o texto está dizendo, o anjo diz: levanta, Elias, e coma. Levante, Elias, e se alimente. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós: se levante, meu amado, se levante, minha amada, se levante, eu amo você, eu tenho um propósito com a tua vida. Não fique nesse estado de derrota, se coloque em pé em nome de Jesus, receba isso no teu espírito. Levanta e coma. Se você tem uma aliança com Ele, Ele não desiste de você. Amado, o que eu aprendo olhando para esse texto, uma relação com o divino, nos alimenta e nos coloca em pé. Essa relação com Deus nos alimenta, nos nutre, nos fortalece na nossa identidade e nos coloca em prontidão, em pé. Não nos esqueçamos e sejamos gratos a anjos acampados ao redor daqueles que o temem. Às vezes nós esquecemos, fica tão banal. Os anjos são ministros, Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Amados, nós estamos cercados de anjos. Por mais que o diabo está atuando, por mais que os principados e potestades estão atuando, há anjos do Senhor nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Você não tem ideia, tem um movimento sobrenatural, espiritual em torno das nossas vidas. Então, primeiramente, o porquê desse relacionamento: porque o mal quer nos matar, nos destruir. Segundo, necessitamos descansar, e nesse ambiente nós descansaremos na presença dEle. Terceiro, Deus não abandona seus servos. Quarto,
mesmo no deserto, porque vai dizer que ele foi para o deserto, mesmo no deserto, em meio a testes e provações, não ficaremos no meio da caminhada. O anjo dá uma instrução: se alimente, coma, porque você tem uma grande jornada. Nós aprendemos que mesmo no deserto, em meio a testes e provações, não ficaremos no meio da caminhada, porque deserto é lugar de provação, deserto é lugar de testes. Toda a palavra fala sobre isso. Jesus passou pelo deserto. E aquele relacionamento sobrenatural, aquele encontro com os anjos, forneceu para Elias comida, fortalecimento. Os estudiosos dizem que ele caminhou 300 quilômetros. Só que era para fazer em 14 dias, ele levou 40. Esse era o estado de angústia de Elias. Essa era a sua realidade emocional. Porém, ele recebeu do alto. E como precisamos receber do alto alimento, subsídio, palavras de afirmação, que fortalece a nossa identidade. Amado, escute menos aqui, se liga aqui, no vertical com Deus. É nesse ambiente que nós precisamos estar, no ambiente do conselho do Senhor. Quinto, ele entra no versículo 9, diz que ele entrou numa caverna, versículo 9, ali entrou numa caverna e passou a noite. Amado, nós não fomos feitos para se esconder na caverna. Nessa manhã o Senhor está dizendo para mim, Aquiles, para você, Rodrigo, para você, Fabiano, Deus não nos fez para nos esconder numa caverna. Caverna, aqui nesse contexto, é lugar de cansaço, lugar de depressão, lugar de esgotamento emocional, lugar de angústia do inferno, porque ele pede para morrer. Ele falou: Senhor, não preciso mais viver, só sobrou eu. Angústia do inferno, lembrei do Salmo 116, angústia do inferno, de mim se apoderaram, e eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. É disso que nós estamos falando. Caverna é lugar de medo, e tem tanta gente na caverna. Caverna é lugar de desistência, caverna é lugar de decepção, de desespero, e o desespero está em alta. É um lugar de falta de esperança, é um lugar de uma leitura equivocada da realidade. Caos e desânimo. Uma ferramenta muito bem utilizada pelo inimigo. Caos, desânimo. Mesmo no deserto, em meio a testes, provações, não ficaremos no meio da caminhada. Foi o quarto. O quinto, não fomos feitos para nos esconder na caverna. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: saia da caverna, me tire da caverna, vamos sair junto desse lugar. Não fomos feitos para a caverna. Lembrei daquele desenho, tinha um homem da caverna, que tinha uma clava, acho que é o nome daquilo lá. Saia da caverna. Avançando um pouco mais, versículo 11 e 13, a instrução do Senhor. Versículo 11 e 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor é incisivo, direto, claro, e Ele está dizendo algo para nós nessa manhã. Ontem orava sobre isso e entendi que isso é a chave, é o cerne. Saia e fique no monte, na presença. O Senhor quer, amados, que estejamos na presença dEle. É nele que nós precisamos estar. Deus, com isso, olhando para isso, o sexto apontamento, Deus quer nos posicionar em um lugar onde nunca estivemos, ou talvez abandonamos,
Mas eu creio nesses tempos de lutas, tempos difíceis, Deus quer nos levar a um ambiente onde nunca estivemos, porque vem um tempo novo de Deus por aí. Amado, a coisa está feia, notícia ruim, tem para todo que é lado, porém a história é cíclica. O povo de Deus sempre prevaleceu em meio ao caos. Deus quer nos posicionar em um lugar onde nunca estivemos. Tenho convicção disso. Eu sinto que é isso que Deus está fazendo comigo. Quando olho para as minhas impossibilidades, quando eu olho para as minhas debilidades, quando olho para a minha incompetência, eu preciso estar nele. Verbos, está um verbo ali, ó. Primeiro, saia. Fique. São verbos. O ficar tem a ideia de permaneça. Elias, permaneça na minha presença. É nesse ambiente que Deus nos quer, da presença, do relacionamento, mas começa com o sair deliberadamente da caverna e ficar diante do Senhor, na presença, porque Horebe era um monte de Deus, a história de Israel passa por ali, também para vermos a partir de Deus, o caos, o medo, a intimidação, a angústia, a indiferença, o caos emocional de Elias fez com que ele perdesse a visão a partir dos céus, para vermos a partir dele, amado, o quadro todo. Nós precisamos estar nesse lugar, é assim, gente, é palavra. Daniel capítulo 9, entende o que estava acontecendo no exílio da Babilônia, quando ele se depara com o profeta Jeremias. Palavra. Amado, infelizmente, como um pastor amigo, o povo de Deus está muito longe da palavra. Amém? Você pode assistir os seus pregadores no YouTube, mas o que nasce do teu encontro com a palavra? Diário, do teu maná, do teu subsídio, da tua revelação, é com você. Eu estou falando de responsabilidades, não estou dizendo que você não deva assistir, não é isso, mas o que nasce do teu encontro, o que nasce do teu joelho dobrado. Quando foi a última vez que você orou com a sua esposa? Quando foi a última vez que você proferiu bênção para os seus filhos? É isso, para que nós possamos ver a partir dele, a palavra de Deus, porque o texto vai dizer que ele foi envolvido por uma brisa suave, a presença de Deus veio de uma maneira suave, uma brisa, que fala da palavra de Deus, que fala do Espírito Santo, que não virá, ele já veio, ele habita aqui dentro de nós, mas talvez ele esteja lá tão distante, quando ele quer se relacionar contigo, porque o texto vai dizer em Romanos, que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, quando diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Amado, eu estou falando de responsabilidades, eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de uma presença que transforma de fato, que muda. Seja envolvido nessa manhã, pela presença suave de Deus e do Espírito Santo. Sétimo, apontamento, versículo 9 e 13, em 2 momentos, o Senhor faz perguntas para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Você não nasceu para se esconder numa caverna. Elias, você nasceu para ser a minha boca. Elias, você nasceu para proferir que o Senhor é Deus. Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, e o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, Marlene, Juliana, Raul, Louri, Bruna, o que você está fazendo com a sua vida? Por que talvez você está fugindo, se escondendo, se esquivando? Eu tenho algo contigo, eu amo você, eu tenho propósitos com a tua vida. Deus está nos fazendo pergunta hoje.
Porque é relacionamento. Adoração é relacionamento, adoração não é cantar. Também faz parte de um ato de adoração a Deus, como o trabalho é um ato de adoração a Deus. Mas é um relacionamento. O Senhor está dizendo para nós essa manhã, para você que está nos acompanhando, de Maringá, Mogi das Cruzes, Portugal, Rio Grande do Sul, eu não te fiz para a caverna, eu não te fiz para você querer morrer, eu não te fiz para você desistir, eu não te fiz para você jogar a toalha, não te fiz. Pelo contrário, amado, amada, eu te fiz e te chamei para ser a minha boca, minha voz, meu representante. É para isso que te fiz, é para isso que te escolhi, é para isso que te conquistei, é para isso que te pesquei. Para você pescar outros, para você ganhar outros, para você reconciliar outros. Foi para isso que o Senhor nos fez. E nesse ambiente da caverna, onde Deus está tentando tirar Elias, e Elias já está ali saindo, e Elias ainda tem uma visão parcial da realidade. As grandes vitórias que o Senhor produziu por seu intermédio, ocultaram-se debaixo do sentimento de medo e de fracasso. Amado, Elias, ele entra no cenário de Israel, dizendo, não choverá durante 3 anos e meio, somente através da minha palavra. Depois do confronto com Baal, no Monte Carmelo, ele ora e chuva desce dos céus. Depois disso tudo, ele está com uma visão equivocada, ele está debaixo do sentimento do medo e do fracasso, e eu sei que nessa manhã, muitos estão debaixo de medo. Muitos estão debaixo de decepção, muitos estão coagidos, intimidados, muitos estão sem direção, sem propósito. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, onde o Senhor está dizendo, Elias, você não morrerá. Aquiles, você não morrerá. Felipe, Ivana, Nascimento, você não morrerá. Jezabel não matará você, o instrumento do mal, tudo aquilo que o mal equipou, empoderou Jezabel, não foi capaz de matar Elias, e não será capaz de nos matar, se estivermos aliançados e na presença do Senhor. Gente, é uma relação. Não basta você fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, não é sobre isso. A igreja ajuda, a igreja fortalece, a igreja te dá sentido, propósito, por isso que Deus nos coloca num corpo, mas é uma relação no ordinário, no dia a dia da vida. Domingo é o nosso encontro comunitário, adoramos, servimos, ministramos uns aos outros, mas a gente sai lá para o meio do caos, da ruína, do fracasso, do temor, das pessoas que estão tendo uma visão míope da realidade, e a gente é boca de Deus, a gente pronuncia, a gente é profeta de esperança, a gente traz palavra. Tive uma experiência, eu comentei isso na nossa chácara, lá na celebração de sábado na chácara, na sexta-feira fui tomar um café com um amigo meu, e eu vi que ele estava muito mal, muito mal. Eu falei, cara, eu sinto que eu preciso falar isso para ti. Deus quer te levar para um lugar que você nunca esteve. Isso se aplica a todos nós, amados. Para esse tempo, dias maus, dias dos fins, porque o fim já começou no Novo Testamento. O reino de Deus já está ao alcance das nossas mãos. Falamos sobre isso na chácara. Os discípulos não estavam entendendo nada a respeito do reino. Eles pensavam que Jesus ia restaurar o reino de Israel. Jesus passa 40 dias falando sobre o reino de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que não entende nada de reino de Deus. Tem o reino dos evangélicos, mas tem o reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa. Palavra, relacionamento. Oitavo, o Senhor traz uma palavra para Elias, e nessa manhã eu estou sendo profético, como boca de Deus, é meu papel. O que você vai fazer com isso? Está contigo.
necessitamos voltar, porque a palavra de Deus para Elias é: volte pelo caminho que você veio, volte, Elias. Necessitamos voltar, necessitamos nos mover, necessitamos de uma ação. Eu volto, eu me movo, eu ajo. Lembra da igreja, a palavra em Apocalipse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, te arrepende, lembra-te, pois, de onde caíste. Amado, nessa manhã o Senhor está dizendo: volte ao primeiro amor. Volte, Aquiles, a ter uma intensidade na sua vida espiritual. Nesses dias, a palavra que Deus tem dado para mim é sobre avivamento. Eu estou lendo o livro de avivamento, eu estou ali mergulhando. Passou um profeta de Deus por aqui esses dias, ele falou: Deus tem um negócio com a comunidade de vocês nessa área aí, se preparem, comece a trabalhar dentro disso. Avivamento não é conferência, gente. Avivamento não é trazer um homem poderoso, uma equipe de louvor. Avivamento é postura, avivar, retornar, se posicionar. Avivamento é isso. Avivamento é retornar para a palavra. Rei Josias, o avivamento no reino de Judá, quando ele encontrou o livro da lei. Avivamento. Volte a ter uma intensidade na sua vida espiritual. Avivamento é uma postura. Avivamento é um posicionamento. E começa reparando o altar. Como está o seu altar? Também, e aqui fica uma lição para casa: faça um checklist de ídolos. Todos nós temos pessoas, personagens, não sei, mas alguém quer a nossa devoção. Gente que tira o lugar de Deus. Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias era o primo de Isaías, necessitou morrer um rei, para que Isaías visse a glória de Deus. Algumas coisas precisam morrer na nossa vida, para que vejamos a glória de Deus, para que vejamos o Senhor. Repare o altar e aniquile seus ídolos. Timóteo recebe uma instrução de Paulo, no capítulo 1, Timóteo, reavivas o dom que há em ti. Por essa razão, torno a lembrar-te, Timóteo, que mantenha viva a chama do Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Timóteo, porque Aquiles, porque Lu, porque Lia, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. É esse espírito que nós precisamos. Finalizando, o 9, versículo 15 e 16, ele está imbuído de uma missão: impor as mãos sobre o rei da Síria, sobre o novo rei da Síria, sobre o novo rei em Israel, e fazer o seu sucessor, Eliseu. Isso diz que sua vida tem um propósito. O porquê de um relacionamento transformador, ou uma relação, uma presença transformadora? Porque nós vivemos para um propósito. Nós vivemos para um propósito. Sua vida é uma vida em missão. Gente, eu sou missionário, amo missiologia, é aquilo que eu mais amo, a Missio Dei. Para mim, missão não é geografia, não é sobre ir para um lugar, é ser, é uma identidade. Estou em missão, all the time, em todo o tempo. A gente está em missão, a nossa vida é missão. E Deus está fazendo coisas interessantes no nosso meio. E de repente começa a haver um movimento de pessoas começarem a vislumbrar mudanças. Missão, propósito de Deus. Sua vida tem um propósito, uma vida em missão. Cumpra o seu desígnio. O que você está fazendo aqui, Elias?
João 17, oração de Jesus. Eu te glorifiquei, concluindo a obra que tu me desses para fazer. Que possa ser a nossa oração. Glorificaremos a Deus à medida que estivermos fazendo, cumprindo a obra que Ele nos deu para fazer. E por último, versículo 18. Elias tem uma visão equivocada, como eu mencionei. Ele está equivocado, ele está desesperançoso, ele está angustiado, mas ele não tinha a visão correta. Deus vai dizer para ele, Elias, versículo 18, no entanto, é eu que mando, eu fiz sobrar, eu conservei, eu separei 7.000 homens, que não dobraram seu joelho a Baal, e não beijaram o seu rosto. Amado, isso diz para nós algo. Ele é onipotente, Deus é soberano, Ele governa, Ele tem o controle de tudo, amado. Não entre nessa pira equivocada da sociedade, não entre nessa vibe. Precisamos estar alinhados com o Senhor, porque Ele é soberano, Ele governa e Ele tem o controle de tudo. Ele é onipotente, Ele é onisciente e onipresente. Ele é o Deus da história, a história é sobre Deus. No final de Apocalipse vai dizer que tudo vai acabar bem. Todo joelho se dobrará diante dEle. Fiz sobrar 7.000 que não se dobraram seus joelhos diante de Baal. Nós, como povo de Deus, para esse tempo, de cenários tão complexos, mas a história sempre foi assim, cada geração fez a leitura do seu tempo. Nós, como povo de Deus, devemos entender pela palavra, que todas as autoridades foram instituídas por Deus, querendo a gente ou não, para cumprir com os propósitos dEle. A nós cabe entrar no lugar secreto, e alinhar nossa vida com o Senhor, e guerrear com armas poderosas para que Ele derrube toda mentira e engano que tenta prevalecer sobre as nações, sobre o povo de Deus. Esse é o nosso papel, presença. Se vocês quiserem ir se posicionando. Estava orando essa semana, quarta-feira, isso aqui nasceu, foi ganhando forma, quarta-feira acordei, era 15:45 da manhã, eu gosto de caminhar, a Lu viu eu caminhando no outro dia. Esperei dar uma clareada, fui caminhar, e ali Deus começou a falar muito comigo. Paulo escrevendo para a igreja em Corinto, Atos 18, 9-11, é o mesmo sentido, Novo Testamento. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando, e não fique calado. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Você é a voz de Deus. O Senhor vai dizer para Paulo, pois eu estou com você, Paulo, e ninguém vai lhe fazer mal, ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade, Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Somos Elias, amado, o evangelho se alicerça na cruz. Paulo vai dizer, e despojando principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfou na cruz, morte e ressurreição de Jesus na cruz, se alicerça na cruz, tudo se alicerça na cruz, a cruz é o eixo que liga terra e céu. A chave de leitura de Apocalipse, eu já falei sobre isso aqui, não é besta, falso profeta, não. A chave de Apocalipse é o trono. É o trono. Ele continua. E vai chegar um momento que Ele vai reinar absoluto. Tudo se alicerça na cruz. A chave de leitura do Apocalipse é o trono. Só do capítulo 1-4. Aparece 11 vezes a palavra trono, e no livro de Apocalipse, 49 vezes trono. Isso quer dizer que a soberania,
o universo, o mundo, as instituições, todos os sistemas estão debaixo do poder maior e controlador, que é o trono do Cordeiro de Deus. Por isso, amado, nessa manhã, no Espírito, quero te convidar a se colocar em pé. Não tenha medo. Saia da caverna, e a gente vai falar muito sobre isso. Saia da caverna. Se você não está conseguindo, nós estamos aqui, é para isso. Por isso nós somos igreja, por isso nós somos povo de Deus. Talvez há momento que você não tem força, mas Deus usará pessoas, usará alguém para te tirar desse ambiente. Não tenha medo, saia da caverna, não fique calado, estou com você. Nós queremos nessa manhã orar e impor as nossas mãos sobre você. Nessa manhã eu queria orar por você, você que está em casa, vocês que estão aqui, se quiserem receber oração em posição de mãos, nós estamos aqui para isso também. Talvez você está aqui nessa manhã, ou aí em casa, assaltado pelo medo. Talvez você está fugindo do desígnio de Deus. Talvez você está doente emocionalmente. Não consigo reagir àquilo. Nós estamos aqui para orar por você. Talvez você está num quadro depressivo. Nós estamos aqui para orar por você. Talvez você precisa reparar o teu altar. Está derrubado. Nós estamos aqui também para orar por você. Nós estamos aqui para nos posicionar na presença dEle, para voltarmos ao nosso chamado e missão, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Quero te convidar nesse momento, é um momento de dedicação, é um momento também de devoção. Como que você está nessa manhã aqui? Como que essa palavra, no que essa palavra, ela fez sentido para você? Nós estamos na presença do Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã e quer receber uma oração, quer num ato deliberado, eu preciso me posicionar diante de Deus. Fica à vontade, os pastores, os líderes estão aqui para orar por você. Talvez você está enfermo, nós estamos aqui para orar por ti. Mas vamos orar, erga a tua voz, apresente sua vida ao Senhor. E se você quer receber a oração, chega aqui na frente. Nós queremos, com prazer, ungir a tua vida e declarar o favor, a cura, a restauração de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Você quer receber a oração? Saia do seu lugar, estamos juntos.